Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por cada família aqui representada. Louvamos a Deus pelos irmãos que nos visitam nessa noite pela primeira vez e por demais vezes. É com muita alegria que recebemos todos vocês. E quero fazer menção aqui que nós estivemos hoje na Escola Bíblica Dominical pela parte da manhã. A escola está retomando aí a caminhada em classes temáticas. E nós temos uma classe toda especial para a recepção de novos membros. Vocês que já nos visitam aí há alguns séculos, vocês que estão nos visitando recentemente, vocês que querem conhecer um pouco mais de doutrinas básicas da fé cristã e conhecer um pouco mais a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Dourado, nós temos uma classe específica para esse propósito, que é a classe Discipulado 1, Primeiros Passos do Discípulo, que de uma forma atípica nesse semestre ela está acontecendo domingo 18 horas, não é mais 9 horas da manhã, 18 horas. Então se você se enquadra nesse perfil, se você quer conhecer um pouco mais da igreja e das principais doutrinas da fé cristã, venha participar conosco domingo às 18 horas e quem sabe no final do curso você se decida tornar membro dessa igreja e será muito bem recebido para a glória do nosso Deus e para a alegria nossa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, abra sua Bíblia, meu querido e minha querida, na palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 15. Amém, irmãos? Todo mundo aí sintonizado? 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 15. Nós vamos fazer uma leitura alternada, como de costume. Eu iniciarei a leitura com os versos ímpares, os amados irmãos, a uma só voz, com boa disposição, os versos pares. Vamos iniciar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Orar nunca é demais. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E clamamos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, e por misericórdia te pedimos, ó Pai, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas saiamos daqui convencidos pelo Teu chamado, tocado em nossas consciências e nossas estruturas psicológicas, para que possamos entender, ó Pai, esta declaração, esta revelação do Senhor para as nossas vidas e que possamos seguir em frente, independente das circunstâncias, independente das tribulações ou provações, mas sempre, ó Pai, confiados na graça e no poder do Senhor, louvando e glorificando o Senhor, independente das dificuldades. Nós assim oramos, agradecemos ao Senhor e nos colocamos em Tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus queridos, esta carta foi escrita à igreja de Corinto por volta do ano de 55. Faz as contas aí, qual a idade da carta? Ano de 55. O apóstolo Paulo escreve à igreja para dar instruções. Mas nos primeiros capítulos dessa carta, nós percebemos aqui uma característica muito específica de Paulo. Esta é a carta mais autobiográfica que ele escreve à igreja. Ele está dando testemunho da sua caminhada, do seu serviço, do seu ministério. Ele está dando testemunho do seu comportamento diante de Deus, diante da igreja, em prol do reino de Cristo.
Ele está escrevendo à igreja, admoestando, ensinando, encorajando, abrindo os olhos da igreja, porque a igreja estava passando por uma série de dificuldades. Havia uns judaizantes naquela época que estavam pervertendo as doutrinas do Evangelho de Cristo, haviam aquelas pessoas que estavam minando a autoridade do apóstolo, desconstruindo aquilo que ele estava construindo. Então ele escreve essa carta, e nos seus primeiros capítulos é uma carta mais autobiográfica, de como ele se portou no serviço do ministério da palavra. E a partir dos capítulos 5 em diante, ele começa a instruir a igreja nos princípios básicos da fé cristã, na caminhada cristã. Então ele faz essa mescla de autobiografia, de instrução, de consolo, de admoestação. Como eu já disse anteriormente em algumas vezes, ninguém escreve uma carta à toa. Quando escrevemos uma carta, hoje não é tão usual, mas quando nós mandamos uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, nós temos um propósito, nós temos algo a comunicar. E Paulo está comunicando da parte de Deus à igreja e a nós nessa noite. E ele, nessa porção do capítulo 4, ele diz assim no verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? Que tesouro ele se refere que é depositado em vasos de barro? No verso 6 ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É esse tesouro que ele deposita, que ele derrama em vasos de barro. A luz resplandece em nossos corações, o poder de Deus é derramado sobre nós, o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus. Imagina um vaso de barro com a boca para o alto, sendo derramada ali a água viva, a água da vida, sendo derramada ali a luz de Cristo, sendo derramado ali o Espírito Santo da promessa. É esse tesouro que é derramado sobre nós, vasos de barro. Eu e você somos vasos de barro. E existe um propósito nisso. Porque ele ressalta o que é derramado sobre nós e ressalta a nossa qualidade enquanto vasos de barro. Ele mostra aqui no próprio verso 7, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não nossa, para que a glória seja do Senhor e não nossa. Deus derrama sobre nós o seu Espírito em vasos de barro, para que a glória seja dada a Ele. E quando nós entendemos esta revelação, nesses dois primeiros versículos, no 6 e o 7, quando entendemos essa revelação da palavra de Deus, nós precisamos nos compreender. Eu sou um vaso de barro, estou sujeito a imperfeições, mas Deus me chamou, Deus me escolheu para depositar um tesouro em mim, e de igual forma, no outro, em nós, vasos de barros, escolhidos para ser depósito do tesouro de Deus. Irmãos, quando eu olho para esse versículo e entendo essa revelação, me lembra algo que em mim, para mim, é abominável no meio do povo de Deus. Se tem uma coisa que eu abomino no meio do povo de Deus, sabe o que é? O desprezo de um irmão para com o outro irmão. Um vaso de barro desprezando o outro vaso de barro. Isso é abominável. Porque ambos vasos de barro estão ali recebendo o depósito do poder de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus. Então não há espaço para se achar, eu me achar melhor do que ninguém, e não há espaço para desprezar o outro, não há espaço para menosprezar, ter indiferença, porque somos vasos de barro. Em nós não há glória nenhuma, em nós não há perfeição nenhuma, mas somos agraciados com esse derramar do poder de Deus. E por isso não podemos olhar para o outro com desprezo, para o outro com indiferença, porque ali está depositado o poder de Deus, a luz de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Olha que coisa linda.
Essa revelação traz essa implicação em nossos comportamentos recíprocos, em nossos relacionamentos. Traz essa implicação. Somos vasos de barro, para que ninguém se glorie, ninguém se ache mais ou melhor do que ninguém. Mas recebemos esse privilégio. E por isso devemos olhar para o outro com um olhar fraternal, com um olhar de amor, com um olhar de admiração pela glória de Deus que se manifesta no meu irmão, naquele outro vaso de barro. É nisso que deve implicar essa revelação. E quando nós não encontramos isso no meio do povo de Deus, é de dar tristeza, porque não se compreende o básico da fé cristã. Somos templo do Espírito Santo. Somos vaso, de barro, escolhidos por Deus para guardar um tesouro precioso. Então, a primeira implicação que essa revelação traz para nós, como nos relacionamos conosco mesmo e com o próximo. Não podemos achar de nós além da conta. Não podemos ficar nos achando porque somos vasos de barro. Mas devemos compreender que Deus nos escolhe para derramar sobre nós o seu poder, para que a glória dele se manifeste na minha fragilidade, na minha fraqueza, nas minhas imperfeições. E entendendo essa verdade, não podemos menosprezar ou desprezar o irmão da fé. Não podemos, porque ele também foi escolhido por Deus, e nele habita o poder de Deus. E ele diz nos versos 8 em diante, até o verso 11: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meus queridos, nós somos atribulados sim, nós passamos por angústias sim, nós passamos por questões perplexas sim, nós somos perseguidos, nós passamos por abatimentos, ou seja, você não foi enganado. Jesus não te enganou quando te chamou para essa comunhão com Ele. Nós não fomos enganados de que viveríamos um mar de rosas, que viveríamos o paraíso na terra. Nós não fomos enganados. O próprio Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas cabe a nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Nós ficamos perplexos com as coisas que estão ao nosso redor, mas não podemos nos desanimar. Nós somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Nós passamos por abatimentos, mas não somos destruídos, porque o Senhor é que conserva em nós o consolo, o conforto e a graça dEle. Passamos por essas verdades sim, por essas tribulações, mas somos sustentados pelo Altíssimo, porque Ele sabe que eu sou vaso de barro, que você é um vaso de barro. Por isso Ele nos sustenta, por isso Ele nos guarda, por isso Ele nos livra. E a palavra revela que nós não passaríamos por nada que não pudéssemos suportar. Nada. O Senhor não te permite passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade que você não possa suportar, porque Ele sustenta esse vaso de barro. E se ainda assim as lutas estão grandes, peça escape e livramento que Ele o dá a todos que o pedem, porque o Senhor é o maior interessado em sustentar esse vaso de barro, porque é na fraqueza dos seus servos é que o poder dele se aperfeiçoa. É quando nos sentimos contritos, abatidos, quando estamos passando pelas lutas e buscamos o Pai, é que recebemos o seu conforto, o seu consolo, o seu direcionamento, é que a nossa comunhão se torna mais intensa e mais íntima. Então nós passamos por essas situações que a Bíblia não oculta e não esconde, e que a palavra do Senhor não nos promete um paraíso na terra, mas nos alerta das dificuldades que estão ao nosso redor, das dificuldades que ainda virão conforme profetizadas.
mas nos garante. Não seremos angustiados, não seremos desanimados, não seremos destruídos. É o Senhor que nos leva a caminhar em perseverança, de fé em fé, de glória em glória. E no verso 10 ele ressalta, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando Paulo cita o morrer, e aqui nesses versos 8 a 11, ele repete essa expressão 2 vezes, morrer. Paulo não é masoquista, Paulo não ama o sofrimento, nenhum de nós somos amantes do sofrimento. Mas o que ele está apontando para aquela verdade que Jesus revela: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Quando ele cita o morrer de Jesus, ele cita a nossa caminhada, de tomar a nossa cruz, de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. Negar as nossas vaidades, negar os nossos desejos pecaminosos, negar as nossas ambições, as nossas cobiças, enfim, negar tudo isso para a glória do Senhor, santificando a nossa existência, crucificando esses desejos carnais, essas coisas que nos tornam iguais ao mundo. Isso é negar a nós mesmos, tomar a cruz, ao contrário do que muitos pensam, né? Eu estou sofrendo pelo desemprego, essa é a minha cruz. Não se trata disso, tomar a cruz. Tomar a cruz não é uma enfermidade que passa pela vida toda. Não é isso a sua cruz. Eu já vi irmãos falando até em tom de brincadeira que a cruz deles é a sogra. Também não é isso. Não tem nada a ver. Tomar a cruz, como Jesus mostra com a sua vida, é declarar a nossa sentença de morte. Declarar a nossa sentença de morte. Quando Jesus pega a sua cruz e caminha para o Gólgota, aquele ato de tomar a cruz e seguir carregando a cruz, é uma declaração para todos que vejam, aquele homem está sentenciado à morte. Todo cristão está sentenciado à morte. A morte do eu, a morte da vaidade, a morte do pecado, a morte de viver para si mesmo. Passamos a viver para Cristo. Por isso ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando caminhamos às pegadas do Mestre, estamos morrendo para nós mesmos, para os nossos desejos egoístas, para as nossas vaidades, para as ambições desse mundo que jaz o maligno. Nos versos 12 em diante, ele continua dizendo, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha que coisa curiosa. Quanto mais operar em nós a morte, mais vai operar naqueles que estão sendo influenciados por nós a vida. Que vida? A vida de Cristo. Porque o nosso morrer diário glorifica e testifica da vida de Cristo. Porque nós somos mortos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Quanto mais você morre, quanto mais você se coloca na cruz, negando a sua natureza pecaminosa, mais você testifica da vida de Cristo. E as pessoas que estão ao seu redor são impactados pela vida de Cristo. Porque esse tesouro que é depositado em nós é manifestado a estas vidas que estão ao nosso redor. Quando estamos nessa caminhada, as pessoas que estão ao nosso redor são impactados com a vida de Cristo. Por isso ele faz essa expressão, mas em vós a vida. Tendo, porém, verso 13 em diante, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Meus irmãos, nós não divulgamos o que nós não cremos, nós não pregamos o que nós não cremos. Eu criei, por isso eu dou testemunho. E o apóstolo Paulo teve a sua vida regida por essa tônica, em crer no Evangelho e testificar e testemunhar o Evangelho. Levar o Evangelho a muitas pessoas e muitas vidas. Nós cremos, por isso nós testemunhamos, nós amamos o Senhor, por isso nós estamos testemunhos do Senhor, a respeito do Altíssimo.
A questão toda pode ser, quem sabe, que não temos crido com tanto entusiasmo e intensidade que deveríamos crer. Você lamenta, você se compadece daquele que está em trevas? Você se lamenta e se compadece até de um familiar que não conhece a Jesus Cristo, que está sendo enganado por uma série de coisas que não é o Evangelho de Cristo? Você se compadece, você sofre por essa vida? A compaixão é uma marca de um crente. A compaixão por aquele que está em trevas. A mesma compaixão que levou Jesus à cruz. A mesma compaixão que levava Jesus à lágrima quando via as pessoas andando como quem não tem pastor, ovelhas que não têm pastor. Qual é a intensidade da sua fé no Evangelho de Cristo? Esta fé tem te levado a falar, a testemunhar, a levar a luz àqueles que estão em trevas? E nos versos 14 e 15 ele fala algo espetacular. Se nós não nos determos e não percebemos, nós passa batido. Mas olha o que ele diz no verso 14 e 15. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus Pai. Irmãos, como é que um tesouro que está guardado em um vaso de barro pode ser percebido pelos outros? Pode ser visto pelos outros? Quebre o vaso. Quebre o vaso. Quanto mais caminhamos e nos aproximamos do Senhor, mais as nossas imperfeições são deixadas de lado, mais o pecado é deixado de lado, mais esse vaso é santificado, mais esse vaso glorifica o Senhor. Alguns irmãos têm mania de chamar uns aos outros de vaso, né? Mas que sejamos vasos perfeitos nas mãos do Senhor, porque isso é importante entendermos isso. Devemos quebrar o nosso vaso, quebrar o nosso pecado, quebrar o nosso ego, quebrar as nossas vaidades, para que o tesouro se manifeste em nós, para que a luz de Cristo se manifeste em nós. E vai acontecer isso que está aqui no verso 15. Todas as coisas existem por amor de vós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Tudo isso foi por amor de nós e por amor daqueles que ainda se perdem, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Quando o vaso é quebrado, quando o poder de Deus se manifesta, a luz brilha em mim, em você e através de nós. Quando o nosso pecado é deixado de lado, quando caminhamos em santificação, quando negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos o Senhor, a luz resplandece em nós. Esse tesouro se torna patente aos olhos daqueles que são alvo de nosso testemunho. E essa graça se multiplica. Torne abundante as ações de graças por meio de muitos. Quantas mais pessoas são tocadas por seu testemunho, são tocadas por nossa vida. São pessoas que são alcançadas por Cristo. São vasos que recebem o poder de Deus e que passam a resplandecer a luz do Senhor. E aí, meus queridos, essas ações de graças vão sendo multiplicadas. Hoje nós entoamos cânticos de ações de graças. Amanhã, milhares, centenas de milhares e por aí vai. Essas ações de graça são multiplicadas por aqueles que se tornam vasos de bênção, por aqueles que se tornam depósitos do amor de Deus. É assim que se multiplica as ações de graças. À medida que o Evangelho é proclamado e o reino se estende, essas ações de graças são multiplicadas por meio de muitos. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. O poder dele é derramado sobre nós para que ele seja glorificado. O poder dele é derramado sobre nós para que outras vidas sejam tocadas por nosso testemunho, por nossa transformação de vida. Para que esses sendo tocados e sendo transformados,
também redundem graças ao Altíssimo. Assim como nós cantamos nessa noite glórias ao Senhor, assim como nós agradecemos a salvação, o perdão de pecados, muitos outros estão lá fora aguardando a mensagem do Evangelho, para que eles também se tornem esses servos, esses vasos que glorificam ao Senhor, que rendem graças ao Senhor. E isso é por meio de mim, de você, da igreja. Então nós temos aqui o tesouro de Deus que é derramado sobre nós, vasos de barro, para que a glória de Deus seja manifestada em nós e através de nós, e que essa glória alcance outras vidas. Ainda que passemos por angústias e tribulações, são passageiras, porque nós aguardamos e sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, também nos elevará aos céus, também nos glorificará. O Senhor deu tudo para mim e para você. O que temos dado ao Senhor? Como temos sido vasos nas mãos do oleiro? Esse texto implica, meus queridos, em percebermos essa dualidade, vasos de barro, nas mãos de um Deus poderoso. Vasos de barro que recebem o poder de Deus, a glória de Deus, para que a glória dele seja manifesta ao mundo, nas trevas. Meus irmãos, que nós possamos ler esse texto, nos confortarmos nessa verdade, não nos esquecermos da nossa natureza corrompida, mas nos lembrarmos que em Cristo Jesus somos reconciliados com o Pai, e enquanto vasos de honra, vasos de bênção, temos uma missão a cumprir em meio às lutas e dificuldades, até que Ele volte, até que se cumpra esse verso 14 em nossas vidas definitivamente, até que o verso 15 seja cumprido por meio da igreja e que muitos sejam alcançados, e que essa graça seja multiplicada, e as ações de gratidão sejam abundantes em toda a terra. Amém, irmãos? Que nós possamos perceber isso, olharmos uns para os outros, entendendo que o poder de Deus é derramado sobre o irmão e sobre a irmã, e somos juntos um só corpo, uma família, e juntos cooperamos na obra do Senhor, juntos proclamamos o amor do Senhor, juntos o poder de Deus se manifesta em nós e através de nós. Quebre o seu vaso, crucifique os seus desejos, suas vaidades, deixe o poder de Deus se manifestar em você e através de você, que a luz do Senhor brilhe em mim, brilhe em nós, com intensidade, para iluminar as trevas que têm cegado este mundo que está ao nosso redor, pois essa é a vontade do Senhor, e é por isso que ansiamos e aguardamos a volta de Cristo, mas até lá nós temos uma obra a ser cumprida. Eu te faço uma pergunta para a sua reflexão. Nesse mês que nós comemoramos 38 anos de organização, o apóstolo Paulo inicia essa carta dando testemunho do seu ministério, do seu serviço. Se você fosse escrever uma carta dando testemunho do seu serviço a Cristo, o que você diria? Enquanto vaso nas mãos do oleiro, como temos servido? Se fosse você escrevendo à igreja, e estivesse dando testemunho do seu serviço abnegado, comprometido e excelente ao Senhor, quais seriam as marcas que você tem deixado para a glória do nosso Deus? Então, que nós possamos refletir, entendendo sim as nossas fragilidades, mas entendendo também o poder de Deus que reside em nós, que é derramado sobre nós, por meio do Espírito Santo. E não nos deixando deter pelas dificuldades do presente século, mas avançando em meio a cada uma delas, glorificando o Senhor, iluminando as trevas que estão ao nosso redor, e proclamando, e testemunhando o amor de Deus que nos alcançou,
e que é derramado sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, ore ao Senhor, se coloque na presença do oleiro enquanto vaso. Coloque as suas falhas, as suas dificuldades e peça ao Senhor: Senhor, me capacite nessa área, para que a tua luz brilhe em mim, através de mim. Me livra desta amarra que tem me prendido, que tem me impedido de glorificar ao Senhor em meio às dificuldades. Me fortalece nisso, naquilo. Me capacita nesta área. Me desperta, aviva a tua obra em mim. Vivifica a tua palavra em meu coração, a ponto de chorar por aqueles que se perdem, de me compadecer por aqueles que estão entregues ao pecado. Ore ao Senhor.